Olá, tudo bem com você que nos acompanha pela Rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais? Seja muito bem-vindo novamente à classe bíblica Apocalipse, Revelações de Esperança. Aqui o pastor Luiz Gonçalves estuda esse livro da Bíblia com você por 21 encontros. Hoje nós estamos no estudo número 2 e para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu vou te oferecer um presente. Olha só. É o Guia de Estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz Gonçalves está apresentando aqui. Então, se você quiser aprender de verdade sobre o livro do Apocalipse, eu sugiro que você peça agora esse guia de estudos. Como eu disse, ele é um presente da Novo Tempo para você. Então, não tem custo nenhum. É de graça, tanto o guia de estudos quanto o envio aí para sua casa. É um presente dos Anjos da Esperança para você. Pode pedir agora o seu, para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves. Para pedir o seu é bem fácil. Nós temos um número de WhatsApp para você entrar em contato agora e o número aparece aí na sua tela para você nos adicionar e pedir por mensagem. Além dele, temos também um número de telefone para você ligar. Nosso telefone para você ligar é 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou aí? Eu vou repetir para você. Pega a caneta e o papel para anotar ou tira uma foto aí da tela agora. Anota aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo. Você pode ligar no horário comercial, tá bem? Quando te atenderem, você diz que quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e que deseja receber o presente que nós estamos oferecendo. Com alegria, muita alegria no coração, nós vamos enviar esse presente sem custo nenhum para você, aí para sua casa. E se você preferir, pode baixar agora a versão digital desse estudo para você acompanhar hoje ainda. Para isso, basta acessar novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o Guia de Estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar hoje mesmo com o seu Guia de Estudos virtual com o pastor Luiz Gonçalves. Bom, e falando no pastor Luiz Gonçalves, eu quero convidar o nosso pastor para a gente já começar a aprender a partir de agora. Pastor Luiz, chega mais perto, estou usando o seu bordão direto aqui. Claro, e você está certíssima. Um prazer estar do seu lado. Para nós também. E um prazer estar aqui com os meus amigos da classe bíblica. Bem-vindos ao tema número 2 e prepare o seu coração que hoje o tema é forte. É verdade. E nós já falamos aqui que o livro do Apocalipse tem muitos símbolos, animais estranhos e situações diferentes. Mas dá para dizer que existe um personagem principal nesse livro. O protagonista. Quem é esse protagonista, afinal? Pastor. Claro, essa é uma pergunta muito importante. Sabe por quê, Darcy? Porque as pessoas têm a tendência de achar que o protagonista aqui é a besta, entendeu? É o dragão, não é. São os animais. Não, nada disso. O personagem central, o protagonista principal é Cristo Jesus. Darcy, deixa eu dar uma informação para você. Diga. Sabe quantas vezes aparecem referências diretas a Jesus só no Apocalipse? Não faço ideia. 250 vezes. 250, então é o protagonista mesmo. Total. Então Jesus, quando aparece com essa relevância toda no Apocalipse, está evidente de que há uma ligação direta do Apocalipse com Jesus. Sabe por quê, Darcy? Não. Vou te falar por quê. Porque Apocalipse significa revelação. E Jesus é a revelação de Deus para nós. Estou maravilhada de quanto eu estou aprendendo por aqui, pastor. Amém. E a gente já tem muitos encontros, viu? Então, vamos pensar o seguinte. Então, uma vez que o Apocalipse fala de Jesus, no livro de Atos, Jesus volta ao céu depois de ressuscitar. E Jesus prometeu que voltaria a esta terra para os seus discípulos, para todos nós. Ele ainda não voltou a esta terra. Pergunta, o livro do Apocalipse fala porque Jesus ainda não voltou para cumprir essa promessa? Você sabe? Pastor, com certeza sabe. Uau! Foi boa essa, porque você citou Atos 1, de 9 a 11, fala que Jesus então voltou para o céu e quando voltava, ele dizia assim, eu virei outra vez. E o Apocalipse, todo ele gira em torno de duas coisas. Da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda dele. Então, de fato, Jesus vai voltar. Agora, por que ele não voltou ainda? Por amor a você. Sabia? Se ele voltasse ontem, talvez você não estaria preparado. Mais uma chance.
mais uma chance. Aí você falou a palavra certa. Então, é um Deus de amor, porque Deus poderia voltar hoje. Sim. Claro, eu pergunto, será que Jesus quer voltar logo ou não quer? Ele quer, mas Lógico. quanta gente ainda não ouviu falar dele? Esse é o ponto. Então, por isso estamos fazendo a classe bíblica, que é para você conhecer melhor e se preparar. Aí ele vai voltar. Que legal. Então agora a gente só precisa orar, consagrar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente aprenda mais. Sim, Darcy, vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para conhecer melhor sobre Jesus, o personagem central do Apocalipse e o nosso querido Salvador. Que na classe bíblica de hoje a gente possa crescer mais na fé e no preparo para a vida eterna quando Cristo voltar. Eu entrego nas Tuas mãos cada aluno, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu entrego nas suas mãos o nosso estudo. Obrigado, Darcy. Obrigada. Deus abençoe E use o Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui com a Bíblia na mão, o nosso curso bíblico também, Apocalipse, Revelações e Esperança, para o tema de hoje. O tema de hoje é muito, muito especial, é o tema número 2, né? Não sei se você já tem o seu manual, mas aqui, ó, o verdadeiro herói. Esse é o tema de hoje, o verdadeiro herói. Eu vou colocar aqui o meu manual na cadeira e vamos com a Bíblia falar sobre esse herói verdadeiro. Prepare o seu coração. Falando em herói, sabe que os adolescentes, os juvenis, as crianças e até mesmo adultos têm esse costume, né, de falar fulano é meu herói, e com esse negócio de filme, de séries, as pessoas têm muitas referências, né, nesse mundo do cinema, dessas coisas todas e tal. Mas hoje eu quero te apresentar o verdadeiro e infalível e perfeito herói da sua vida e também da minha vida. Esse herói é Cristo Jesus. E o tema de hoje vai girar em torno disso. Eu queria que você prestasse muita atenção para entender o significado do tema de hoje, que está basicamente no capítulo 5 do Apocalipse. Esse capítulo 5 é muito especial. Nós poderíamos fazer só no capítulo 5 uma série de estudos bíblicos, porque esse capítulo é extremamente profundo. Então pega a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia aí em Apocalipse 5 e vamos ler os versos a partir do 1, o 2, eu vou dizendo para você e você me acompanha, tá bom? Verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. E esse livro estava de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, perguntando: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Paremos aqui. É uma boa pergunta, não é? O que significa tudo isso? Dona Cida, presta atenção, Dona Cida. Vou falar uma coisa para a senhora. Aqui a visão é a seguinte. João teve a visão e ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Agora, o que chama a atenção é que o livro era escrito por fora e por dentro. Geralmente o livro é escrito por dentro, mas esse aqui do capítulo 5 de Apocalipse também estava escrito por fora. Então você percebe que não é um livro qualquer, é um livro diferente, com uma mensagem especial. O que será que isso significa? E o texto continua dizendo que o livro é escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha, escrito por fora, por dentro, selado com 7 selos. Uau, esse assunto é um assunto bastante curioso, né? E o verso 2 fala que ele viu um anjo forte que proclamava com grande voz. E aí vem uma pergunta. Olha a pergunta. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem? Essa é uma pergunta muito interessante. Porque o livro era selado, era fechado, era escrito por fora e por dentro. Quem pode abrir isso daí? Quem pode desatar os selos? Quem pode abrir esse livro? Quem pode revelar esse mistério que está aí dentro? Quem? Aí entra em ação o herói maior, o verdadeiro herói. No verso 3, Apocalipse 5, verso 3, fala assim: ora, nem mesmo, ou melhor, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
A raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar os selos. Uau! Interessante, ô irmão Pedro. Irmão Pedro, presta atenção. Então, a visão é clara, certo? Apareceu alguém no trono, segurando um livro, selado, com 7 selos, escrito por dentro e por fora. João olhava, chorava e perguntava: quem é o único digno de abrir esse livro e desatar os selos? Quem? E o texto fala assim: olha, aquele que venceu, e aquele que é chamado Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os selos. Esse personagem é Jesus. Jesus era o único digno, capaz de desatar os selos, abrir os selos e também decifrar o mistério desse livro e dos 7 selos. O texto continua, veja só o que diz o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava, só virando a folha aqui, daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, e também dos 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos. E o verso 9 fala assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Extraordinário. Bom, para você entender tudo isso, precisa entender quem é Jesus, depois o que significam esses 7 selos. Jesus é aquele que sempre venceu. Quando o inimigo se levantou no céu e começou uma rebelião no céu, Jesus o venceu e o expulsou do céu. Quando chegou no jardim do Éden, o inimigo levou Adão e Eva ao pecado e Jesus, outra vez, venceu o inimigo no Éden, quando matou o cordeirinho e quando assumiu e revelou o plano da salvação em favor do homem. Depois, no Velho Testamento inteiro, você vê Jesus em ação, abrindo o mar, mandando o maná, tirando água da rocha, transformando o amargo em doce. Você vê esse Jesus, esse leão da tribo de Judá, esse raiz de Davi, ou seja, Jesus, desde o princípio, sempre abriu as portas, o mar, sempre direcionou o seu povo, sempre dirigiu a sua igreja e os seus filhos. A gente vê Jesus no Velho Testamento fazendo coisas impressionantes na vida de Israel e na vida individual das pessoas. Mas quando chegamos no Novo Testamento, Jesus então se torna homem. É o momento da encarnação. Jesus se torna carne, Emanuel, Deus conosco. Ele vem a esse mundo, nasce através de Maria. E Jesus agora vem com um propósito: morrer na cruz e salvar a humanidade. Então Jesus é batizado quando tem mais ou menos 30 anos, aí começa o seu ministério, e ao começar o seu ministério, olha só, ao começar o seu ministério, o diabo veio várias vezes tentando-o para que ele pudesse cair em pecado. Depois que ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, lembra? O diabo apareceu para tentá-lo ali e Jesus venceu outra vez. Jesus foi vencendo Satanás, venceu em todas. E também Jesus fez milagres na vida das pessoas. Ele curou o paralítico, o cego, o leproso, a mulher que tinha hemorragia. Ele transformou o Zaqueu, transformou Nicodemos, ele converteu o possesso. Jesus fez coisas extraordinárias na vida das pessoas. Esse é Jesus, aquele que cria, aquele que restaura, aquele que perdoa, aquele que assume o nosso lugar, aquele que vem aqui, aquele que se torna um de nós, aquele que vai até a cruz, aquele que morre por nós. Esse é Jesus Todo-Poderoso, esse é o leão da tribo de Judá, esse é a raiz de Davi, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso e finalmente morre na cruz. Quando ele morre, o que parecia uma derrota foi a maior vitória, porque Jesus depois foi sepultado, ressuscitou e ao ressuscitar venceu mais uma vez, abriu as portas, garantiu a sua salvação e a minha. Olha que espetacular! E depois de 40 dias ele volta para os céus.
Quando ele volta para os céus, então, ele continua o seu ministério no céu agora. E aí aparece esse capítulo 5 aqui do Apocalipse. A visão de João. Olha que impressionante. A visão de João. Só que essa ligação é muito forte, porque João era um dos 12. Ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazer tudo isso que eu mencionei no Novo Testamento. Ele acompanhou Jesus no seu dia a dia e agora ele é um profeta, ele recebe as visões do Apocalipse e ele vê Jesus nessa visão no capítulo 5 e ele vê o livro selado, fechado, 7 selos, escrito por dentro e por fora, ele chora, ele pergunta quem é o único que pode resolver esse problema, quem pode resolver essa situação. E João sabia que só tinha um digno de resolver o problema, só tinha um digno de desatar os selos, de revelar toda esta verdade e todo esse mistério. Porque João conhecia Jesus, João foi uma pessoa abençoada por Jesus. Quando João começou a seguir Jesus, ele era chamado de filho do trovão. Lembra? Filho do trovão. E depois, no final da sua caminhada com Cristo, ele passou a ser chamado discípulo do amor. O irmão Juarez, você de Aracaju, meu amigo Juarez, preste atenção, Juarez, nisso daqui. Isso daqui é para você. Então Jesus mudou a vida de João. Jesus mudou a vida de milhares e milhões de pessoas. Agora Jesus está no céu e João tem uma visão extraordinária sobre Jesus. E ele vê o livro selado com 7 selos e ele pergunta quem é o único digno e ele sabe quem é o único digno. Porque a própria Bíblia responde quem é digno de abrir o livro e desatar os selos. E eu volto a ler para você o que está escrito aqui. É Apocalipse 5, versículo 5, que diz assim: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Esse Jesus tão extraordinário, vitorioso, maravilhoso, salvador, resgatador, esse Jesus está do seu lado, do meu lado, nessa classe bíblica, está conosco, entendeu? Ele está conosco e está do seu lado, não tenha medo, não temas, não há nada encoberto que não seja descoberto, não há nada difícil para Deus, não há impossível para Ele, Ele é o Deus do impossível, Ele abre o livro, Ele fecha o livro, Ele desata os selos, Ele, diz a Bíblia, quando Ele abre ninguém fecha, quando Ele fecha ninguém abre. Quando o livro foi aberto, um cântico foi entoado. Houve um cântico, um coral cantou dizendo amém, amém, digno é o Cordeiro, digno é Jesus, Ele é o Cordeiro, único digno de abrir os selos, único digno de abrir o livro. E Jesus foi exaltado, honrado, glorificado por ter então aberto o livro e desatado os selos. E revelado então os mistérios que estavam dentro desse livro. Extraordinário, né? E aí, o seu Antônio, presta atenção, seu Antônio. A palavra de Deus nos garante com essa verdade de que Deus, esse Jesus maravilhoso, Ele pode também abrir os seus caminhos, Ele pode abrir sua mente, Ele pode abrir as portas, Ele pode direcionar o senhor, a senhora, Ele pode mostrar para você qual é o caminho certo. E não há nada impossível para Ele. Mateus 19, 26 fala assim, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, tudo é possível. Você que está participando da classe bíblica e está numa cama, doente, ou você que está participando da minha classe, mas você está com depressão, ou você que está participando da classe, mas está passando por um processo de traição, de divórcio, de separação, ou talvez você que está participando da classe e você diz assim, pastor, eu tenho um monte de dúvida, eu não consigo me firmar, eu já fui em várias igrejas, já bati em várias portas, não consigo entender, tal, e talvez você esteja por dentro chorando, por dentro angustiado, por dentro pedindo socorro. O seu quadro é igual ao de João. João teve a visão, viu uma situação difícil, chorava, porque não havia quem pudesse resolver o problema. E talvez você esteja assim, né? Já bateu em tantas portas, já chorou, já gritou, já desistiu, já voltou, já orou, já deixou de orar, já passou por tanta coisa, vai, volta, não vai, vence, não vence, resolve, não resolve. É ou não é, dona Maria? É ou não é? É isso que acontece, entendeu, seu Jacó? É isso que acontece. Só que tem uma coisa, lembre-se que Jesus apareceu na visão e falou assim, João, deixa comigo, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo então abre o livro, desata os selos, resolve o problema e há um cântico de vitória, um cântico de alegria. Aleluia, louvado seja Deus, Ele pode fazer isso.
Sim, Ele pode fazer isso por você também. Não há nada que Ele não possa fazer por você. Basta você ser fiel, confiar nele, andar nos passos dele e Ele vai fazer por você o que ninguém pode fazer. Entendeu? Tem um texto aqui que eu tenho que mostrar para você antes de eu terminar o tema de hoje, a classe de hoje, que é o que está aqui em Apocalipse 1. Olha que texto, Apocalipse 1, verso 10. Olha o 10. Fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha o 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Agora prepare-se para o 13. O 13 fala: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E vamos lá para o versículo 17, que fala assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o 18 fala assim: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Tremendo, né? Extraordinário, não é? Esse é Jesus glorificado, ressurreto, todo-poderoso, que pode abrir o livro, que pode decifrar os mistérios, que pode desatar os selos. Esses selos que aparecem em Apocalipse 5 são os 7 selos de Apocalipse. Nós vamos ter aqui um tema nessa série sobre os 7 selos. E você vai saber o que é que significa cada selo. E vai ser impressionante. Prepare o seu coração, porque a série está só começando. Esse é apenas o segundo tema, mas tem muita coisa pela frente. Você crê nesse Jesus todo-poderoso? Você crê nesse Jesus extraordinário? Eu também creio. Vamos fazer uma coisa então? Eu vou sentar ali agora. Eu quero chamar você para vir para cá, para chegar mais perto. Quando eu falo chegar mais perto, é para você pegar a cadeira e pôr pertinho da televisão. Ou então pegar o rádio e encostar pertinho do seu ouvido. Ou então aumentar o volume do computador. Tá bom? Vem cá, chega mais perto. Vamos chegar pertinho aqui. Eu vou sentar aqui na minha cadeira. Pronto, já estou aqui. E eu queria que você viesse aqui. Vou pedir para o meu câmera me dar um zoom. Colocar meu rosto todo na tela. Para eu poder conversar com você na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na cozinha, ou quem sabe na varanda, ou quem sabe no hotel, ou quem sabe em outro ambiente qualquer, não importa, eu quero falar com você agora sobre essa parte final do tema. Esse Jesus, ele está do seu lado. E assim como ele consolou João, ele vai consolar você. E assim como ele resolveu o problema lá de João, ele vai resolver o seu problema também. Acredite, confia nele. Ele é o seu Salvador, ele é o meu Salvador. Por isso que essa classe bíblica vai ficando cada vez melhor. Entendeu? Então não abaixe a cabeça, não desanime, não desista, não abandone a fé. Pelo contrário, levanta a cabeça, vá em frente, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Depois que terminar a nossa classe hoje, nós vamos ter um bate-papo com a nossa equipe. Nós temos uma equipe, um bate-papo ao vivo pela internet, tá bom? Aí você vai poder dialogar com a nossa equipe, tirar uma dúvida, aumentar o conhecimento, vai ser maravilhoso. Eu vou fazer uma oração agora por você, mas não esqueça de convidar seus amigos, seus familiares para participarem da classe. Essa é uma classe bíblica, Apocalipse, Revelações e Esperança, que vai ser uma bênção para a sua vida. Combinado? Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque estamos na Tua presença. Obrigado porque Jesus é nosso verdadeiro herói, aquele que resolve os problemas, que abre os caminhos, que desata os selos, que revela os mistérios. Abençoa essa mulher, esse homem, essa família, esse lar que está conectado conosco. Que o Teu Espírito seja derramado sobre o coração dessa pessoa. Eu entrego em Tuas mãos cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus seja louvado, não é verdade? Muito obrigado a você que está conosco, né? Nesse momento com a nossa classe bíblica especial. E hoje o tema foi extraordinário, não é mesmo? Nós vimos hoje o verdadeiro herói, que é Cristo Jesus. É muito bom ter você aqui conosco.
Eu quero dizer para você que hoje nós vamos continuar esse assunto, o verdadeiro herói. Essa vai ser a temática do nosso bate-papo. Quero também agradecer a você que em todo o Brasil está conectado conosco através da classe bíblica especial e também através do nosso bate-papo agora aqui nesse canal. Eu quero mandar um abraço especial para o Felipe e para a Priscila, que são de Sobradinho, na região de Brasília. Também um abraço para o Rodrigo e a Ana Lídia, que também são de Brasília e que são amigos do meu amigo pastor Wallace e da Tininha. Também um abraço para você, Eduardo, de 11 anos, Eduardo Garcia, que é de Tatuí. Um abraço para você, Eduardo, obrigado por você estar conosco nessa classe bíblica especial, tá certo? E eu quero saber de você, por onde você anda, quem é você, como está recebendo a classe bíblica, entendeu a mensagem de hoje? Eu imagino que sim, eu espero que sim. Bom, nós vamos daqui a pouco entrar um pouquinho mais a fundo no tema de hoje. Mas antes, deixa eu pegar aqui meu celular, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus comentários. Nós temos várias pessoas conectadas e eu quero mandar um abraço para o Marquinhos Maraial, que está acompanhando a gente agora com toda a família. Obrigado, Marquinhos, Deus abençoe você e também toda a sua família. Eu agora estou aqui com o nosso canal Adventistas Brasil e nós temos muitas pessoas conectadas aqui no Adventistas Brasil. Quero mandar um abraço para o Robson Germano Klein. Ele diz assim, que bom que você tomou a decisão e tudo. A Nilma Aleluia Melite fala amém. Muito obrigado a você, Deus abençoe. A Nilma. Também um abraço para a Terezinha. Um abraço também para Marli Ferreira Proença de São Paulo. Deus abençoe você. Um abraço para você, Dora Santos. Obrigado. Para você, Renata. Renata Melodivo. Um abraço para você. Deus te abençoe, a sua família também. E a Gilmara fala, peço oração pela conversão dos meus irmãos, mãe e filho. Que Deus abençoe a todos. Gilmara, nós vamos orar sim. A Alexandra Freire diz assim, pastor, quando puder, mande um abraço para os meus pais. Eles gostam muito do Senhor. Está dado aí o abraço para os seus pais. Também a Miris Nascimento disse, manda um abraço para Tamires Jacira Ramos. Está dado um abraço. Também a Letícia fala assim, que pena que essa classe é tão rápida. Eu queria mais tempo. Não somente a Letícia, mais pessoas estão falando a mesma coisa. O Gilmar fala assim, estamos na Central de Santo André. Abraço para o pessoal de Santo André. O Amarildo fala assim, que Deus os abençoe durante essa semana e que o Espírito Santo seja derramado. Muito obrigado. A Lisiane Pereira fala assim, um abraço para mim, eu moro em Suzano, está aí para você e para o pessoal de Suzano. E a nossa lista aqui é uma lista grande de muitas pessoas conectadas. Nós temos também o apoio de vários pastores da divisão sul-americana que estão acompanhando também nos nossos canais, interagindo com você. Nós temos também outras pessoas da nossa equipe de comunicação também interagindo com você. E eu tenho certeza absoluta que muitos serão atendidos e abençoados ainda essa noite durante esse bate-papo. A minha amiga Anne também está apoiando a gente, moderando e ajudando aqui. E eu quero agradecer a você, Anne, por isso, e dizer que a Yara Pereira Lima Cruz, ela fala assim, pastor, ore por mim, faz 1 ano que estou com um problema emocional. Sim, nós vamos orar, Yara, por você. A Elisângela Azevedo diz assim, boa noite, pastor, está sendo uma bênção esse estudo, sempre tive dúvidas sobre Apocalipse, estou amando conhecer os significados. Abraço, Elisângela. A Ana Thaís também fala, pastor, manda um abraço para o Jamerson aqui de São Luís do Maranhão. Tá aí o abraço para você de São Luís do Maranhão. E também a Arleuda Braga fala, paz, pastor Luiz, aceitei o apelo com o Senhor na Semana Santa. Olha que beleza! E como será a minha imersão na Igreja Adventista? Eu estava em uma outra denominação de Fortaleza e ela fala assim, meu nome é Arleuda. Arleuda, fique tranquila, eu vou pedir para a nossa equipe de apoio fazer contato com a Arleuda Braga, tá bom? Porque ela acaba de tomar uma linda e importante decisão. Que legal, que maravilha, Deus seja louvado por isso. Olha, você que está em casa, você que está, quem sabe, no outro ambiente qualquer, tenha certeza que hoje Deus está falando fortemente ao seu coração. Bom, agora nós vamos pegar aqui a espada do Espírito, a palavra de Deus, e nós vamos então
dedicar um tempinho a mais para ampliar um pouco o tema que foi apresentado na classe bíblica agora há pouco. Nós vamos agora ampliar um pouco esse assunto. Voltamos aqui então para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, de 1 a 4, foi a base do tema de hoje, né, como você já acompanhou. Mas antes de eu voltar a Apocalipse 5, eu só queria informar a você algumas coisas interessantes sobre esse tema. Eu disse na classe bíblica que o nome de Jesus aparece somente no Apocalipse 250 vezes. É impressionante, não é? 250 vezes. E outra informação curiosa é que Jesus é identificado por 38 nomes diferentes e títulos diferentes só no Apocalipse. 38 nomes e títulos diferentes somente no Apocalipse. É uma informação bastante importante, você não acha? E o livro do Apocalipse e toda a Bíblia menciona Jesus como sendo o grande Deus e apresenta Jesus mostrando sua grandiosidade, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. Ao texto bíblico da classe bíblica, do tema de hoje, Jesus, nosso verdadeiro herói, eu queria chamar sua atenção para um texto que está aqui, ó, é o verso número 4. Apocalipse 5, verso 4. Olha só. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Veja que João fala, eu chorava muito. João chorava muito porque ele estava diante de um enigma, diante de uma situação que não tinha resposta, diante de um problema que não tinha solução. Por isso João chorava muito. E você sabe que nós também choramos quando temos uma situação que não se pode resolver. Ou você está numa crise muito grande e você não vê saída. Então muitas vezes a pessoa entra em desespero e chora. João chorava porque o livro estava fechado, selado com 7 selos, e não havia ninguém para abrir o livro. Por isso ele chorava. E aqui a gente podia abrir aspas e perguntar a você, o que é que faz você chorar? O que é que tira a sua paz? O que é que deixa você aflito? O que é que deixa você em desespero? Né? Fecha aspas. Então, João viveu uma situação similar. Ele teve uma visão, ele sabia que aquele livro era importante, mas não sabia o que estava lá dentro e não havia ninguém digno para isso. Aí aparece Jesus, né? Veja o que diz Apocalipse 5, versículo 5. Diz assim, todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então aqui tem duas coisas importantes nesse verso 5. Fala assim, não chores. Você vai perceber que na Bíblia nós encontramos mais de uma vez a expressão não chores. Lembra daquele episódio daquela mulher, a viúva de Naim, da cidade de Naim? Quando ela já era viúva, o marido já havia falecido e o seu único filho também havia falecido. E Jesus chegou naquela cidade no dia do enterro do seu único filho. E a mulher chorava muito. Então Jesus chegou e disse, não chores. E ressuscitou o filho dela. Aqui, no verso 5, a frase é outra vez repetida. E diz assim, não chores. E por que não chores? Toda vez que aparece a expressão não chores, é porque Jesus chega como sendo a solução do problema. É quando Jesus aparece trazendo a solução para o problema. Lá no episódio da viúva de Naim, Jesus ressuscitou o filho da viúva. Aqui, Jesus abriu o livro, desatou os selos. Entendeu? Então Jesus é aquele que quando chega, ele fala não chores. Esse não chores não quer dizer que você não vai derramar lágrimas. Ele quer dizer o seguinte, que você não precisa se desesperar, que você não precisa perder a confiança, que você não precisa ficar vivendo momentos de angústia, que você pode confiar nele, que não há nada encoberto que ele não possa descobrir, não há nada oculto que ele não revele, não há nenhum enigma que ele não possa desvendar para você. E o Apocalipse é prova disso. O Apocalipse é todo cheio de símbolos e Jesus vai revelando cada símbolo para nós, para que a gente possa entender claramente o significado desses símbolos. Entendeu? Aí o verso 6 fala assim, então vi no meio dos tronos e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Então, veja que agora, primeiro ele fala assim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e agora fala assim, agora eu vi um cordeiro. Você vê que são expressões simbólicas que se referem a Jesus. Meu amigo e minha amiga, presta bem atenção.
Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é a solução para a sua família. Jesus é a solução para as dúvidas que você tem no coração. Jesus é a solução para o drama da humanidade. Às vezes, a gente foca nos heróis humanos, nos heróis do cinema, nos heróis de carne e osso. Claro que Deus usa as pessoas, obviamente, Deus usa os seres humanos, sem dúvida nenhuma. Agora, com essa situação da pandemia, as pessoas usam muito esse termo, né? Os nossos heróis da saúde, da medicina. E faz sentido quando a gente diz que são pessoas importantíssimas nesse processo todo. Mas não esqueça que nós, seres humanos, somos instrumentos nas mãos de Deus. O verdadeiro herói não sou eu, não é você, não é o médico, não é a enfermeira. O verdadeiro herói é Jesus, que usa a mim, que usa você, que usa o médico, que usa a enfermeira, que usa o cientista, que usa o pastor, que usa os seres humanos. Ele é o verdadeiro herói. Por isso que o Apocalipse tem Jesus como personagem central. E ele abre o livro, desata os selos e acontece uma explosão de alegria, de comemoração. Já já eu volto a falar com vocês sobre esse assunto. Mas enquanto eu paro um pouquinho para mencionar alguns nomes, eu quero fazer uma pergunta para que você possa interagir comigo com essa pergunta, e eu vou então daqui a pouco voltar ao texto bíblico. Você seria capaz de escrever para mim agora, através do canal que você está acompanhando, não importa o seu canal, escreva para mim agora e diga assim, me diz assim, em qual momento, outros momentos da história, Jesus foi um herói? Aqui nós vemos Jesus abrindo o livro, desatando os selos e fazendo o profeta parar de chorar e mostrando a eles a saída, a solução e desvendando o enigma. Mas em que outro momento da Bíblia Jesus foi o herói? Jesus foi a solução. Escreva para nós e diga para a gente em que outro momento da história a Bíblia menciona Jesus como um herói, ele resolvendo um problema que não tinha solução. Escreve aí para a gente. Enquanto isso, eu aqui tenho uma lista que a minha amiga Anne, que está ajudando a moderar tudo isso, acaba de mandar para mim. E eu vou mencionar mais alguns nomes. Quero mandar um abraço para você, Deise Assunção. Ela pede oração, nós vamos orar por você, Deise, por sua família, pelo Clube de Líderes. Também a Natiele Fonseca, ela fala sobre o que significa os 7 Espíritos de Deus. Essa expressão 7 Espíritos de Deus é uma expressão, obviamente, ilustrativa, simbólica, para mostrar essa perfeição de Deus, a perfeição de Jesus, e para mostrar a onisciência dele. Entendeu? Ele é onisciente. Então, o número 7 é o número da perfeição, e essa expressão 7 Espíritos é justamente para mostrar que Deus é onisciente, e aí eu agregaria onipresente, onipotente, e mostra a perfeição de um Deus que vê tudo, sabe tudo, e está em todo lugar ao mesmo tempo. Entendeu, Natiele? A Cláudia Neném fala assim, conheci o Senhor e o seu trabalho evangelístico na Semana Santa, e desde lá venho me aprofundando nos seus vídeos da Igreja Adventista do YouTube. Na próxima quarta-feira começa o meu estudo bíblico. Parabéns para você, Cláudia Neném. Parabéns. A Ilma Nunes fala assim, oi, minha dúvida é, a gente só vai para o céu se nos batizar? Boa pergunta, Ilma. Claro, a resposta é o seguinte, tem gente que vai para o céu sem se batizar? Tem também. Mas quem é que vai para o céu sem se batizar? Aquele que não teve a oportunidade. Entendeu? Exemplo, na cruz, quando Jesus morreu, tinha 2 ladrões, lembra? E aí, um deles se arrependeu. Lembra disso, Ilma Nunes? Aquele que se arrependeu ganhou a bênção de Deus e Jesus garantiu a salvação dele. Mas ele não foi batizado. Então, casos assim. Alguém que está no hospital entre a vida e a morte, aceitou Jesus, mas não teve tempo de se batizar, também será salvo. Agora, a pessoa que tem tempo, oportunidade de batizar e não aceita, aí a situação muda. Veja só o que diz aqui em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Só para responder a pergunta da Ilma, que é uma boa pergunta, Ilma. Eu te agradeço até por você enviar para nós essa pergunta. Marcos 16, opa, está bem aqui, é ao vivo, tá? Versos 15 e 16, fala assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Entendeu, Ilma? Então veja, é preciso ser batizado, é necessário ser batizado,
O batismo faz parte da preparação para a salvação. Em casos extremos, é possível a pessoa ser salva sem o batismo. Respondido? Agora, deixa eu ver se eu falo certo aqui. Não sei se é Ienikelen ou Lenikelen. Não sei se estou falando certo. Se eu errar, me desculpe, tá? Fala assim, oi, minha dúvida é, a gente só vai para o céu... Eu já respondi essa daqui. A outra pergunta é, o que representa esses 4 animais de Apocalipse 5 e Apocalipse 6? Na verdade, o texto... Já vou voltar ao texto para explicar melhor. Só um minutinho. Já vou voltar ao texto. Mas, enquanto isso, eu quero dizer também que nós temos várias pessoas no Facebook do Arena. E nós queremos mandar um abraço para Nancy Vitorino. Vamos orar por você, Nancy. Também para o Vasconcelos Cláudia. Também para Patrícia Jean e a Solange Levi. Nós recebemos o contato de vocês, vamos orar por vocês e vamos continuar dando o suporte que vocês estão pedindo aqui. Um abraço para você, Angélica Marcelo Reis. Fala, essa classe bíblica está uma bênção. É do Facebook do Arena. Muito bem. Temos aqui também outra pessoa que é, deixa eu ver aqui, o Tizon Knaben Lincoln. Abraços aqui da Suíça. O senhor se refere a batizar apenas na igreja adventista? Está meio confusa a frase dele, mas acho que é assim. O senhor se refere a batizar somente na igreja adventista para ter a salvação? Bom, você, Tizon Lincoln, da Suíça, obrigado por você estar conosco. Veja, o princípio é o seguinte, existem 2 caminhos, o estreito e o largo, certo? O certo e o errado. Só tem 2 caminhos, 2 possibilidades. Ou é céu ou inferno, ou vida ou morte, ou Deus ou diabo, ou a salvação ou a perdição, ok? No Apocalipse tem 2 mulheres. A mulher do capítulo 12 representa a igreja verdadeira. A mulher do capítulo 17 é a igreja falsa. Então, toda pessoa, ela faz parte de um desses 2 caminhos, ou estreito ou largo, certo? Então, veja, se você estiver no caminho certo, então o batismo é certo. Se você estiver no caminho errado, então o batismo é errado. A resposta é o seguinte, igreja verdadeira, batismo verdadeiro. Igreja falsa, batismo falso. Tá bom? Mas claro que a gente precisa que você se aprofunde mais nesses estudos. Por isso, eu te convido a fazer o curso bíblico completo para que você possa entender esse assunto que é tão relevante. Certo? Agora eu vou para o Facebook do Adventistas Brasil Oficial. Olha só, estou aqui no Adventistas Brasil Oficial e nós temos muitas pessoas participando do nosso programa aqui também. E eu quero agradecer e mandar um abraço muito especial para todas estas pessoas que estão conectadas no Adventistas Oficial. Deus abençoe a você grandemente. Voltando aqui agora ao nosso tema, enquanto eu recebo mais mensagens aqui, eu só queria dizer mais uma coisa. Nós temos vários pastores que trabalham na América do Sul e que estão ajudando também a responder, moderar e tal, todo esse debate. Nós temos uma equipe, como eu falei na classe bíblica, uma grande equipe respondendo você e tal, não é só eu aqui, eu estou respondendo aqui ao vivo, está aparecendo o meu rosto, mas nós temos um grupo grande de pastores, pastor Adolfo Soares, pastor Lucas, pastor Udolci, nós temos o pastor Edson Schock, nós temos o pastor Campitelli, nós temos o pastor Bruno Rasso, nós temos o pastor Helder, nós temos o pastor Boger, que é o coordenador da classe bíblica, nós temos vários pastores, não mencionamos os nomes de todos aqui agora, mas nós temos uma equipe grande, que está todo mundo tentando responder a vocês, tá bom? Então nós recebemos aqui mais uma mensagem aqui dos nossos canais, que fala assim, Cleidiane de Souza, ela fala assim, bom, na ressurreição de Lázaro, em João 11, Jesus foi o nosso herói. Muito bem, eu fiz a pergunta, né? Em que outro momento da história Jesus foi o herói, aquele que resolveu o problema, venceu? E a Cleidiane fala na ressurreição de Lázaro, em João 11. Muito bem. O Carlos Magalhães também está nos ajudando aqui. Obrigado, Carlos. E a Lídia Silva fala assim, eu não sou adventista ainda, mas toda vez que você vem em Mateus, toda vez que você vem em Manaus, eu vou no evento, mas na Semana Santa tomei minha decisão de me batizar. Menina do céu, Lídia Silva, parabéns para você, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E obrigado, Carlos Magalhães, pelo suporte, pelo apoio.
Veja, nós temos um grupo grande de pessoas interagindo com a gente aqui, e eu tenho certeza absoluta que nós temos mais pessoas entrando em contato conosco. Pastor Bruno e Pastor Boger, pode colocar sim essa mensagem, essa imagem no grupo, no nosso canal de transmissão, para que mais pessoas manifestem as suas decisões. Está bem? Ok, voltando agora ao nosso tema, a hora passa rápido. Você vê, nós começamos a classe às 7 horas da noite, até às 7h30, e agora das 7h30 até às 8 nós estamos nesse bate-papo, e você vê como passa rápido o tempo, não é mesmo? Mas eu preciso que você continue conosco, interagindo, escreva, mande sua mensagem, faça sua pergunta, faça seu comentário, diga de onde você é, fale da sua decisão, fale que você viu a Semana Santa pela TV Novo Tempo, vai interagindo conosco, tá bem? Enquanto a gente volta aqui para Apocalipse capítulo 5, para que a gente possa continuar estudando esse assunto muito importante. Apocalipse capítulo 5 usa algumas expressões que são expressões figurativas, obviamente, mas a maioria dessas expressões aqui são referências diretas a Jesus. Existem outros... entrar agora, porque vai ter um outro tema onde nós vamos trabalhar esses assuntos. Por isso, algumas perguntinhas, pelo menos 2 perguntas que chegaram, nós vamos deixar para um outro tema, que a gente vai ter mais tempo para trabalhar outros temas. Está bem? Então, agora eu chamo a sua atenção para Apocalipse 5, verso 7, que diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Agora, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Há uma discussão sobre esses 24 anciãos e os 24 anciãos, como diz aqui, e também os 4 seres viventes. Há uma discussão muito grande sobre isso. Algumas pessoas entendem que esses 24 anciãos são pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou e que já estão no céu e tal, participando de todo esse processo. No entanto, é um assunto bastante delicado que a gente, para entrar nesse assunto aqui, precisaria gastar um tempinho maior. Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Nós vamos deixar essa perguntinha no ar para que quando a gente voltar a esse assunto da ressurreição, da volta de Cristo, a gente possa, então, responder com mais profundidade esse assunto. Hoje o tema é Jesus como nosso herói, aquele que resolve o problema, que pega o livro, que abre o livro, desata os selos e revela aquilo que estava escondido. Está bem? Quando a gente vai para o verso 9, diz assim: E entoavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, resumindo, quando Jesus abriu o livro e desatou os selos, houve uma explosão de alegria, de louvores e de gratidão, porque Jesus finalmente desvenda esse mistério. Mas tem uma referência aqui no verso que eu acabei de ler, que fala assim, que Jesus foi morto para dar essa vitória e outras vitórias. Então, a morte de Jesus na cruz é o ponto central. Porque na cruz, Jesus deu a maior vitória. A maior vitória de todas foi na cruz. Então Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele venceu o mal, venceu o inimigo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu tudo. E agora, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós também somos vitoriosos. Porque a vitória de Jesus passa a ser a nossa vitória. Entendeu? Por isso que o foco é Jesus. Por isso que ele é o verdadeiro herói. Ele é o nosso único salvador. Ele é o personagem central. Ele é aquele que não somente abre o livro e desata os selos, como é aquele também que tira a sua dúvida, que abre os caminhos, que abre aquilo que o inimigo coloca como obstáculo e que direciona você pelo caminho certo, um caminho vitorioso, para que você possa obter a vida eterna quando ele voltar. Entendeu? Já já eu vou finalizar esse bate-papo falando exatamente desse assunto. Já já. Tá bom? Voltemos aqui aos nossos canais de comunicação. Deixa eu voltar aqui. Vamos agora ao Facebook do Arena. O Facebook do Arena, aqui nós recebemos do amigo Roberto Roberti
o seguinte, a Márcia Gomes diz, meu filho Arthur, de 4 anos, não pode ouvir falar em batismo que quer se batizar. Claro, Márcia, você tem que dar os parabéns para ele, um abraço nele, um beijo nele e valorizar a decisão dele. Mas é lógico que, de acordo com a Bíblia, a gente não batiza criancinha, né? Mas você não precisa colocar para ele de forma negativa. Ao contrário, de forma positiva. Dá os parabéns para ele, dá um abraço nele, faça uma oração com ele, fala, meu filho, você vai se batizar na hora certa, mamãe vai te ajudar, nós vamos ajudar você e tudo, e aí valoriza a decisão dele. Mas entenda que a gente só batiza a criança depois que ela já é maior, que ela já é grande, e tem entendimento do que é certo e do que é errado. Normalmente, a partir dos 8, 9 anos de idade, a gente batiza quando a família está junto e apoia. Mas não criancinha que não sabe ler, que não conhece nada, que não tem base nenhuma, aí a gente não batiza. Mas tem que ter sabedoria para falar isso para o seu filho, tá bom? Um abraço para você, Márcia. Agora receba a mensagem aqui do João. Essa foi boa. Geralmente fala, qual é o seu nome? João. Ah, mas chama de João. Beleza. Então o João Almeida fala, ore por mim, por favor. Sim, nós vamos orar, João, por você. Agora deixa eu voltar aqui com a nossa equipe de comunicação aqui da igreja. A Anne me manda aqui do Reginaldo Rabelo e fala assim, me chamo Eurilande, aqui de Manacapuru, Ceará? Eu conheço Manacapuru no Amazonas, mas tudo bem. Minha dúvida é sobre fé, Como devo agir? Aquilo que está ao meu alcance tenho que fazer? Ou eu deixo tudo nas mãos de Deus? Reginaldo, é o seguinte, quem faz a obra é Deus, não é você. Agora, a fé que você tem já é um dom de Deus. Você pode fortalecer a fé quando você lê a Bíblia, quando você ora. É como diz Romanos 10:17. Fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus te dá o dom da fé. Você tem fé. Você precisa fortalecer essa fé com a comunhão diária com Deus. Não é a sua fé, você, pela sua fé, pelo poder que tem em você que resolve os problemas. Não. A fé é o contrário. É quando você confia em Deus e Deus vai fazer as coisas. É quando você confia nas promessas de Deus e Deus vai fazer a obra que tem que ser feita. As pessoas confundem. Tem gente que fala assim, tem que agir a sua fé, agir a sua fé, agir a sua fé. E muitos confundem achando que a pessoa tem que pegar a fé dela e ela fazer os milagres, ela fazer as coisas. Não. A fé é você confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar na palavra de Deus. Agora, é claro, o que você tem que fazer? Ler a Bíblia, orar, tem que trabalhar, tem que estudar, entendeu? Tem que fazer a sua parte como um ser humano. Mas em relação à fé, é isso. É você crer naquilo que você não vê, é você acreditar nas promessas de Deus, é você deixar Deus dirigir a sua vida. Isso é andar pela fé. Tá bom? Maravilha. O Luciano Pereira fala assim, estou fazendo estudo bíblico e quero me batizar, mas eu tenho um problema com a guarda do sábado. Luciano, o importante é que você tem Jesus no coração, é que você está estudando a Bíblia e que você já tomou a decisão pelo batismo. Isso é o mais importante. Agora, você vai perceber que Deus vai te dar sabedoria e as portas vão se abrir para você guardar o sábado. Ora, se Jesus abriu o livro e desatou os selos, o que é o sábado? Ele pode resolver isso para você. Afinal, foi ele quem pediu para guardar o sábado. Então é ele que vai ajudar você a resolver esse problema. Mas você precisa confiar nele e fazer a sua parte. Confiança em Deus e tentar conversar com seus superiores e pedir o sábado livre. Não pode ter medo disso, tá bom? E se você, por acaso, vier a perder o emprego por causa do sábado, não se desespere. Deus vai abrir outra porta e você vai ter um trabalho melhor e até poderá ganhar mais. Entendeu? Mas você deve continuar firme, fazendo a sua parte, confiando em Deus, e você vai conseguir se batizar sim e guardar o sábado e os demais mandamentos. Parabéns para você. Recebo agora do meu amigo Carlos Magalhães a mensagem do Diogo Dias Martins, que diz, quero me batizar de novo, porém agora na Igreja Adventista. O que eu faço? O Diogo Dias Martins, você já está fazendo. É o curso bíblico, é agora aprendendo mais sobre a palavra de Deus, tirando suas dúvidas, e você deve fazer contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto de você. Nós temos um site que é encontreumaigreja.com.br. Encontreumaigreja.com.br. Você clica lá, acha uma igreja perto de você,
vai até a igreja, fala com o pastor, explica que você quer se batizar e o pastor vai te orientar. Ah, mas as igrejas estão fechadas no momento. Sim, momentaneamente sim, mas logo logo estarão abertas. Agora, se você fala assim, eu queria resolver esse assunto já, é muito simples. Você vai fazer o seguinte, nós vamos pedir agora para a nossa equipe, viu, Carlos Magalhães? A nossa equipe dar uma atenção para o Diogo Dias Martins. O Carlos vai me ajudar com isso daí. E você vai ser orientado como você fazer essa decisão da melhor maneira possível e o mais breve possível. Parabéns, Deus te abençoe. Nota 10. Agora recebo aqui mais pessoas da nossa equipe dizendo, a Célia Silva, tenho uma dúvida, perdão, tenho muita vontade de ir à igreja adventista, só assisto pela TV. Tenho uma igreja bem próxima da minha casa, porém tenho vergonha, ainda trabalho aos sábados. Célia Silva, você falou uma coisa tão interessante, menina. Eu te agradeço por você falar isso. Sabia? Porque o que você está falando, Célia, é uma situação de muita gente. Até com o pastor Ayrton e com a nossa equipe, temos até conversado sobre isso. O pastor Toninho da Novo Tempo, nós temos conversado sobre isso. Pessoas que muitas vezes, elas dizem assim, eu sou da igreja da Novo Tempo, porque ela assiste a TV, escuta o rádio, assiste pela internet, mas ela não frequenta uma igreja. E você, Célia, teve coragem de falar isso aqui, que você assiste pela TV e que você tem uma igreja perto da sua casa, mas você tem vergonha de ir lá. Eu entendo você, mas fique tranquila que esse assunto vai ser resolvido. Nós vamos te ajudar, nós vamos orar por isso e vamos ajudar para que você possa se sentir bem, ninguém vai ficar te olhando, nem te julgando, nem olhando sua roupa, nem olhando como você está. Nós vamos receber você com todo carinho, tá? Agora, creio que dentro de pouco tempo nós vamos ter as igrejas abertas e aí você vai poder estar conosco. Mas enquanto isso não acontece, eu vou pedir para a nossa equipe de comunicação fazer contato com a Célia Silva para dar um suporte para ela e colocar uma pessoa em contato direto com você, tá bom, Célia? Vai dar tudo certo. Parabéns. Seja bem-vinda. E eu quero passar para vocês aqui um link para você que quer, eu falo assim, também quero me batizar, também quero ir para a igreja e tal, você vai poder entrar nesse link agora, nós estamos colocando nas nossas redes todas, vou pedir à nossa equipe que reproduza isso daqui, por favor, que reproduza tudo o que eu vou dizer aqui agora, tá? É o http adv.st/eu aceito, ou simplesmente adv.st/eu aceito. Eu vou pedir que esse link apareça, né, Carlos? Eu acho que já está, Anne, Boger, pastor Bruno, a nossa equipe, creio que Roberto, coloca para a gente esse link nas nossos canais, que é adv.st/eu aceito, para que as pessoas possam clicar ali e tomarem suas decisões. A Vânia Junqueira Guimarães diz, sou de Taubaté e desde Semana Santa estou fazendo estudo bíblico. Yes! Parabéns! A Angélica Souza fala, oi pastor, manda um abraço para mim. Um abraço para você, Angélica. Deus abençoe você grandemente. Nós já estamos terminando, mas eu preciso ainda falar mais alguns nomes e depois fazer um fechamento aqui. O Facebook do Arena, Arlete Santos. Ela gostaria de saber se lá no céu vamos ver nossa família. Claro, os que forem salvos da família, você vai ver, obviamente, né? Nem todo mundo vai se salvar, mas nós lutamos e oramos para que a família inteira seja salva, né? E se for salva, obviamente que você vai ver a sua família. Marlene de Nazaré diz assim, pastor, ore pelo meu marido, ele precisa tomar a decisão, vamos orar. A Drica Campos fala assim, manda um abraço para minha mãe, dona Iracema, ela ainda não é da igreja. Sim, um abraço, irmã Iracema, Deus abençoe a senhora e seja bem-vinda. E também Delza Montenegro fala, pastor, sou do Amazonas, gosto muito do Arena, estou afastada da igreja no momento, estou em outro ministério, mas tomei a decisão de voltar, espero passar essa pandemia para eu me batizar. Eu moro na cidade de Careiro Castanho, Amazonas. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado na classe bíblica e na Semana Santa. Deusa Montenegro, parabéns para você, seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Pastor Boger me faz aqui uma pergunta que é enviada pela Cláudia. A Cláudia quer saber se para voltar precisa ser batizada. Cláudia, você precisa sim ser batizada, viu? E nós vamos ajudar você para que você seja batizada. Isso sim, exatamente isso.
Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, né? Então precisa nascer de novo. Gente, que maravilha. Nós temos aqui uma multidão de pessoas conectadas conosco. Eu finalizo fazendo uma citação importante para você. Jesus, nosso herói, certo? Olha lá, segura essa. Segura essa aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Olha só. Jesus foi o herói quando derrotou Lúcifer no céu e o expulsou do céu. Jesus foi nosso herói quando matou um cordeiro no jardim do Éden e fez roupas para Adão e Eva e derrotou Satanás ali no Éden. Jesus foi nosso herói em todo o Velho Testamento, em cada ação que ele fez. Jesus foi nosso herói quando era um bebezinho de 2 anos de idade e o diabo queria matar Jesus e Deus protegeu e Deus